Bem-vindo à Bíblia com Ethan. Você sabia que a história bíblica da criação não é a única história da criação encontrada no Antigo Oriente Médio? Não apenas isso, mas algumas dessas histórias pagãs parecem compartilhar algumas semelhanças com a Bíblia. Isso é um problema pela verdade das Escrituras? Ou isso pode de alguma forma realmente nos ajudar a entender o que lemos na Bíblia? Descubra mais no vídeo. Nas últimas centenas de anos, arqueólogos desenterraram todo tipo de material dos povos antigos. No Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento, aqueles que procuram refutar a veracidade das Escrituras argumentam que o que lemos em Gênesis não é único. Na verdade, é um material emprestado de antigas histórias pagãs da criação. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade mesmo? Você pode ver você mesmo, especialmente antes de repetir qualquer opinião acadêmica que melhor se adapte à sua persuasão. Na verdade, vinculei o texto que seremos compilados hoje na descrição abaixo, e é de acesso gratuito. Estamos olhando para o épico babilônico da criação, ou mais conhecido como o Enuma Elish. E este é um dos mais comumente citados na comparação de antigas histórias da criação com a história bíblica da criação, especificamente Gênesis 1. Agora, se você é como eu, crescendo com uma criança que lê e adora entrar na mitologia grega, então você vai sentir em casa nessa história. É cheio de ação e todo tipo de coisa maluca acontece entre os deuses. Na verdade, acho que faltam apenas alguns anos para que a Marvel consiga entender a história e incorporá-la em seus filmes de super-heróis. De qualquer forma, vamos ver aqui Enuma Elish, e ao longo do caminho vou apontar algumas semelhanças entre ele e Gênesis 1. E então vou dar algumas considerações finais sobre que tipo de histórias eu acho que cada uma delas está tentando ser. Isso é, o que eles dizem e quais são os seus propósitos. O que eles estão tentando ensinar sobre Deus, a humanidade e o mundo em que vivemos. O Enuma Elish, nossa história começa descrevendo o universo antes de ser criado. Diz que é quando nada é nomeado, há sem os céus ou deuses, apenas água. Então, em algum ponto desta água, dois deuses vêm a ser. Esses são Apsu, o deus da água doce, e Tiamat, deus da água salgada. Esses deuses têm filhos e fazem outros deuses que fazem outros deuses, e muito rapidamente, como em cada casa, as crianças fazem muito barulho e perturbam Apsu. E Tiamat. Vou pausar nossa história por um segundo, porque já tem algumas coisas aqui que podemos comparar. Uma semelhança é que ambas as histórias, na verdade, começam em um tempo antes da criação, quando o próprio mundo é criado. Em segundo lugar, também vemos que ambas as histórias fazem referência à água neste período de tempo. Agora, isso é bastante comum e também é um ponto de debate entre muitos estudiosos que muitos pensam que isso pode realmente ser alguma substância da qual todo mundo é feito, uma substância material. Outros, como John Walton, um estudioso bíblico, dirá que isso é mais apenas uma alusão a um tipo de caos incriado. Eu acho que um bom argumento, pelo menos aqui no Enuma Elish, é que se pensarmos sobre a compreensão dos povos antigos sobre a água, tanto a água salgada como a água doce compõem tudo que eles pensam que a água é. E os deuses da água salgada e doce passam a existir algum tempo depois no processo de criação. Então, essa água realmente não faria sentido se fosse real. Mas não vou morrer nessa colina. Quanto às diferenças entre as histórias, a história começa em Gênesis 1, com Deus já existente e sozinho, sem mais ninguém ao lado dele. Eu acho que isso aponta ao monoteísmo do judaísmo, que é a crença em um Deus. Em segundo lugar, também vemos que Deus está separado da criação. Quando ele paira sobre as águas e revela que ele não é as próprias águas e não surgiu delas ou veio delas em qualquer grau. Isso também é uma alusão a um terceiro ponto de diferença entre Deus é soberano sobre a criação, ou seja, ele está pairando sobre ela, no controle dela, pela maneira que muitas vezes a soberania é comunicada na Bíblia. De volta à história. Os filhos divinos estão fazendo muito barulho. O Apsu está dizendo:
Mas Tiamat deixa Apsu com raiva. E o deus menor, Aya, prontamente elabora um plano para matar Apsu antes que ele atinja Aya. Lança um feitiço mágico em Apsu que o coloca para dormir e então permite que ele o mate. Assim, todos os deuses menores são salvos. Logo depois disso, o barulho retorna e Tiamat se enfurece com a morte de seu esposo. Então ela cria todos os tipos de monstros, demônios, que são meio homens, meio leão, ou meio escorpião, homens. Ela cria todos os tipos de armas de guerra. Confia em mim, Marvel, você precisa fazer isso acontecer. Continuando, ela até nomeia um campeão para lutar por ela. O herói fica com medo depois que ele recupera sua coragem. Ele tenta a sua magia em Tiamat, mas não funciona. Então o filho de El, Marduk, se aproxima e ele afirma que pode matar Tiamat, mas todos os outros deuses devem nomeá-lo rei. Assim que ele fizer isso, eles concordam e fazem uma grande festa onde trazem presentes para ajudá-lo a controlar o vento e as tempestades. Depois disso, uma grande batalha ocorre. Marduk captura Tiamat e seus lacaios e então esmaga sua cabeça. Então ele pega a carcaça de Tiamat e a separa em dois pedaços. Como metade ele faz os céus e as constelações, os cursos do sol e da lua e um templo celestial. Com a outra metade ele faz a terra e o submundo e finalmente a cidade da Babilônia. Agora aqui eu quero fazer uma pausa bem rápida para fazer alguns pontos de comparação e você pode estar pensando, o que diabo você comparava entre o que acabei de ouvir em Gênesis e Gênesis 1? Mas há alguns pontos e que podem combinar. Um é a ordem da criação. Em ambas as histórias os céus são feitos e primeiro e depois a terra, hein? E as coisas estão contidas dentro da terra. Agora a ordem não é precisa ou linear por linha, mas há alguma semelhança na ordenação. O segundo ponto de comparação é esse, que eu acho que este é bastante cético, é que os ventos subjugam as águas da criação. Para chegar a este ponto, alguns estudiosos dirão que ruach, que é uma palavra hebraica para espírito, quando lemos Espírito de Deus pairando sobre as águas, esta palavra hebraica ruach também pode significar vento. Então temos o vento de Deus pairando sobre as águas. Acho que isso é um pouco exagerado, especialmente porque Gênesis realmente não puxa isso, o tema dos ventos sendo usado por Deus. Na verdade, destaca principalmente Deus falando mais do que qualquer outra coisa. Mas no enumerar desencadeado, vemos Marduk usando as armas do vento para realmente capturar Tiamat e seus minions. A tudo que eu disse, eu acho que esse é um pouco de alcance acadêmico. E agora, para mais algumas diferenças, um Deus é incontestável em sua criação. Ele não cria em resistência a nada, ele simplesmente faz o que ele quer. 2. Deus também cria sem esforço. Ele faz isso por falar coisas e elas passam a existir. Esta não é a mesma história de uma história de batalha onde o herói tem que usar toda a sua força e sangue e suor para derrotar o inimigo. Na verdade, você quer que o herói trabalhe duro, e esse tipo de coisa, essa história, nenhum Deus mostra a soberania, simplesmente dando uma ordem. E então, acontece 3. Também vemos que o processo de criação para Gênesis 1 está cada vez mais... As escrituras dizem isso, Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e finalmente Deus viu que era bom, muito bom. Mas o Enumelish está em todo lugar, é alto e baixo, é luta, é comemoração, duas histórias diferentes. E 4, também vemos aquela criação de Deus em Gênesis 1, é aquele que aumenta a instabilidade da ordem. Há um padrão entre os 3 primeiros dias da criação e os 3 dias seguintes da criação. Se você não estiver familiarizado, tente um bom momento para simplesmente lê-lo rapidamente. Onde os dias 4 a 6, na verdade, preenchem o que é feito nos dias 1 a 3. De qualquer forma, vamos em frente e terminar nossa história. Depois que Marduk cria os céus e a terra com o cadáver de Tiamat, ele então tem a ideia de criar os escravos, para que os deuses possam descansar um pouco. É claro que os humanos
Marduk decide pegar o campeão de Tiamat, que ele conquistou, Kinju, e matá-lo para que ele possa usar seu sangue para tornar a humanidade. Isso ele faz, e então a humanidade é ensinada a adorar adequadamente os deuses da Babilônia, que se torna o centro da adoração mesopotâmica no mundo. Marduk então decide quais deuses o ajudarão a governar os lugares celestiais sobre a Terra e a humanidade, e em seguida sobre o mundo inferior. É claro que Marduk o coloca como Deus principal. De todo esse é o fim de nossa história. Então vamos olhar para os nossos pontos finais de semelhança. Uma humanidade em ambas as histórias é criada por último. Também vemos há uma divisão de governo sob a cabeça, divindade de Enuma-Elish. Diferentes deuses são atribuídos a dois reinos diferentes, e a humanidade recebe os trabalhos como escravos dos deuses. Em Gênesis 1, vemos também que há estrelas designadas para governar a noite e o dia. Versículos 16 e 18. Também vemos a humanidade, também é dado domínio para governar a face da terra. E para nossos pontos finais de diferença, toda a humanidade recebe o governo no relato de Gênesis 1. Isso é algo incomparável entre a história de Gênesis e outras histórias pagãs da criação. Geralmente, esse título de privilégio é restrito a apenas um rei ou um sumo sacerdote, mas daqui não, são todos os homens, todas as mulheres, implicitamente toda a raça humana é digna de ser a portadora da imagem de Deus e, portanto, ter domínio sobre a face da terra. Em segundo lugar, vemos que toda a criação na história de Gênesis é ajustada para o florescimento humano. Em Enuma-Elish, toda a criação é para os deuses, até mesmo a humanidade é criada para servir aos deuses como escravos. Não é assim em Gênesis. E para o nosso terceiro e último ponto de diferença, vemos que toda a humanidade é convidada a descansar com Deus no sétimo dia. Agora, embora isso não seja explicitamente declarado no relato de Gênesis 1, ou no pouco que se estende até Gênesis 2, que fazemos, veja mais tarde a instituição da lei sabática, que aponta para o sétimo dia da criação. Como homens e mulheres devem descansar com Deus. Então, o que você acha de nossa comparação? Hoje você acha que Gênesis 1 é material emprestado? Pessoalmente, eu não vejo que algumas semelhanças que encontramos comprometem a verdade do relato bíblico. Onde vemos semelhanças, posso ver que Moisés sabe que deve falar em terminologia familiar a um povo que está entrincheirado em uma cultura, histórias pagãs, seja histórias de criação ou qualquer outra coisa. Portanto, ele deve usar plataformas de conceitos com os quais eles já estão familiarizados para usar e inserir diferenças na verdade, para que ele possa corrigir sua visão de mundo. Essas diferenças explicam quem Deus realmente é, quem eles realmente são, para o que o mundo foi criado e por que isso é que nós vemos. E é uma história muito diferente daquelas que encontramos no Egito, aqui na Babilônia ou em outros lugares do Antigo Oriente Médio. Eu quero terminar com algumas considerações finais sobre as histórias que vemos aqui. O Enuma-Elish é uma história muito diferente, na medida em que é escrita de forma a glorificar o domínio cultural da violência e da guerra, bem como o próprio Marduk e os vários elementos da cultura babilônica. Gênesis 1, por outro lado, glorifica a soberania incontestada de Deus. Ele traz a ordem a um mundo de caos, tornando adequado e florescente para a vida. Não apenas isso, mas Deus também dá a toda a humanidade, homem, mulher, todas as raças, o privilégio de portar a imagem, de refletir o próprio Deus para o mundo. E não posso enfatizar isso o suficiente. Essa é uma característica tão única que não vemos isso em nenhum outro lugar, em qualquer outra religião. A imagem tendo o privilégio de toda a criação. Isso é quase sempre restrito a apenas o próprio rei. Então, no final do dia, não vemos uma história que está tentando afirmar um domínio cultural sobre outras culturas. Em vez disso, está preocupada apenas com a soberania de Deus e também com a dignidade inerente da humanidade.
no fim nosso vídeo e muito obrigado por assistir. Se você encontrou algum valor no que viu hoje, por favor, curta, compartilhe, se inscreva e, como sempre, estude bem e glorifique a Deus.